Antes do vídeo de hoje eu quero te falar sobre uma guilda que contrata caçadores, ou Reapers. Pessoas que usam fantasias bizarras para matar alvos, os chamados de cabeças, da forma mais violenta possível. Isso é Death Disco. Death Disco é um mangá gótico e sanguinolento que conta a história dessa legião de Reapers e segue uma garotinha chamada Deathko, que contrasta entre a tristeza e a depressão quando não tá atuando com a extrema habilidade e letalidade durante as suas caças. Death Disco é publicado num ótimo acabamento com capa dura pela Dark Side Books e agora está sendo lançado o volume 3 dessa coleção. Então, para quem gosta desse tipo de história totalmente violenta, sanguinolenta, que mescla até um tom melancólico e gótico por causa da protagonista, a minha indicação de hoje é Death Disco. E inclusive a Dark Side está oferecendo um cupom de desconto para você que é inscrito aqui do Nerd All Stars. O cupom é o HQDARK10 e vale para alguns outros ótimos quadrinhos da editora que eu selecionei especialmente para você. Mas o cupom só é válido até hoje, dia 15 de dezembro de 2021, hein? Então corre para aproveitar e dá uma olhada no site da Dark Side Books aqui na descrição. E se você estiver preparado para um mangá cheio de sangue voando na sua cara, dá uma conferida especial em Death Disco. Fala galera, hoje é dia de Homem-Aranha, um dia a mais. É uma história da Marvel, escrita por J. Michael Straczynski e desenhada por Joe Quesada no ano de 2007. Peter Parker revelou a sua identidade secreta ao mundo, e por causa disso, a tia May foi baleada e tá à beira da morte. A situação é desesperadora e não tem nada que Peter possa fazer, mas talvez um pacto possa resolver isso. Só que esse pacto tem um custo muito alto. Para entender um pouco melhor o sentimento que essa história traz, é interessante você conhecer o quadrinho do casamento do Homem-Aranha e também conhecer os eventos com Peter durante a Guerra Civil da Marvel. Por isso, o link para essas histórias que eu já fiz aqui no canal tá aqui na descrição. Mas se você já assistiu esses vídeos ou já conhece essas histórias, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história, senta aí. Peter Parker, a pedido de Tony Stark, revela sua identidade secreta no meio dos eventos da Guerra Civil, com a intenção de mostrar ao mundo que, até ele, um herói que sempre prezou pela sua identidade, estava disposto a aderir à lei de registro. Mas, com o passar dos eventos, e de ver as atitudes extremistas de Tony Stark, o Homem-Aranha muda de lado durante a guerra e passa a apoiar o Capitão América. E isso faz de Peter um foragido. O problema maior é que ao revelar sua identidade na mídia, basicamente todos os seus vilões agora sabem que Peter Parker é o Homem-Aranha. E a sua máscara sempre foi usada não para sua segurança, mas para a segurança das pessoas que ele ama. Isso é posto à prova quando o rei do crime, Wilson Fisk, manda um atirador matar Peter na sua casa. Peter, a sua esposa Mary Jane e a sua tia May estavam ali. E quando o atirador dispara, o sentido aranha de Peter é ativado e ele desvia, tirando Mary Jane da linha de fogo também. Mas isso liberou o caminho e a bala atinge a tia May. Assim, a história começa numa noite em Nova York, do lado de fora de um hospital, onde um tipo de pássaro avermelhado se aproxima da janela de um quarto. E ali dentro estava Peter Parker e Mary Jane, ao lado da tia May, em coma. Peter Parker se culpa pelo fato da sua tia ter tomado um tiro que estava direcionado para ele, e nada disso teria acontecido se ele não tivesse revelado a sua identidade. Com nomes falsos agora, para não serem identificados no hospital, o casal conversa com o médico responsável e são informados que precisam comprovar que podem pagar aquele leito para que a tia May permaneça no hospital, ou ela seria transferida para uma ala de caridade. Peter se irrita com isso, mas não tem nada que o médico possa fazer. São normas da administração do hospital. Só que o Homem-Aranha uma vez salvou a vida do tio do médico, e ele percebe que aquele rapaz ali com a sua tia é esse herói.
Então, quando Peter diz que vai sair e vai conseguir o dinheiro para salvar sua tia, o médico quer lhe devolver o favor e diz que vai mantê-la ali o máximo que pode. Mas Peter tinha que ser rápido. Peter então vai atrás de quem ele chama de culpado por tudo isso: Tony Stark. Peter vai em direção à Torre Stark, disposto a conseguir com que Tony pague pelo que aconteceu. E ali ele entra no prédio a todo custo. Alertado pelo sistema de segurança, o Homem de Ferro tira o invasor da torre, mas logo percebe que se trata de Peter Parker. Tony para pelas ruas e questiona o que ele estava fazendo. E agora ali, tendo se rebelado contra a lei de registro, Peter era considerado um foragido e deveria ser levado em custódia pelo Homem de Ferro. Mas Peter estava muito irritado e ele grita, dizendo que a tia May está morrendo e Tony tem a obrigação de pagar o tratamento dela, por ter sido ele a pessoa que fez com que Peter revelasse a sua identidade ao mundo. E foi por causa disso que ela foi atingida por um tiro. Tony diz que não pode fazer nada, já que depois da Guerra Civil, Peter é um foragido e qualquer dinheiro de Tony que fosse até para ajudar a tia May seria visto como ele ajudando um fora da lei. Então, sem chegar num acordo, o máximo que o Homem de Ferro faz é dar uma segunda chance para Peter fugir dali e não levá-lo preso dessa vez. Mas se ele voltar a aparecer, ele não vai ter uma terceira chance. Assim, cada um segue o seu caminho e Peter fica extremamente frustrado e irritado. Mas, de volta na Torre Stark, Tony é consumido pela culpa e tem uma ideia. No hospital, Peter e Mary Jane não sabem mais o que fazer. Talvez vender as suas coisas. Mas de repente, eles são surpreendidos por Jarvis, o mordomo de Tony Stark. Ele aparece ali com uma história inventada dizendo que foi visitar a sua prima May Morgan, o nome falso que os Parkers estão usando, e que ele vai pagar pelo seu tratamento. Então ele entrega um cheque de 2 milhões de dólares para Peter Parker. A tia May vai poder ser mantida ali na ala particular, com o maior conforto que puder receber. Mas o problema é que não tem muito que os médicos possam fazer para salvá-la. A tia May estava além de qualquer ajuda e o máximo que o hospital pode fazer é dar os últimos dias confortáveis para ela. Não aceitando isso, Peter volta para as ruas como o Homem-Aranha, disposto a encontrar qualquer um que possa salvar sua tia, nem que ele tenha que ir até o inferno para isso. Primeiro, o Homem-Aranha vai até Greenwich Village, mais especificamente até o Sanctum Sanctorum, lar do Doutor Estranho, e ele espera que o Mago Supremo possa ajudá-lo. Ali, dentro daquele local místico, Stephen Strange sabe o que Peter deseja. Mas o Doutor Estranho conta como ele próprio achou que tinha perdido tudo quando perdeu o movimento das mãos, mas esse acidente foi o que o levou a se tornar o Mago Supremo. Ou seja, tragédias e perdas são parte do grande plano do universo. E acontece que, em algum momento, todos morrem. Mas Peter não vai aceitar isso. A culpa não permite que o herói aceite o destino da sua tia. Então o Doutor Estranho oferece a única ajuda que pode lhe dar. As Mãos da Morte são um artefato que permite com que alguém viaje no espaço e tempo, e até mesmo esteja em vários lugares ao mesmo tempo. Então ele concede ao Homem-Aranha o uso das mãos para que ele possa procurar ajuda com várias outras pessoas do universo Marvel naquele mesmo momento. Infelizmente, mesmo indo atrás das pessoas mais habilidosas e inteligentes do mundo, desde heróis como Reed Richards até a vilões como o Doutor Destino, a resposta sempre é a mesma: não tem nada que possa ser feito. Mas ainda sem querer aceitar os fatos, o Homem-Aranha aproveita um momento em que o Doutor Estranho o deixa sozinho para refletir, e Peter acessa as Mãos da Morte para voltar no tempo, até o momento do disparo que feriu mortalmente a sua tia. Mas, numa forma astral, Peter não consegue impedir fisicamente o atirador, nem alertar a si mesmo no passado. A única coisa que acontece ali é que ele é surpreendido por criaturas que tentam atacá-lo.
Peter corre e, desesperado, ele tenta impedir a tragédia, mas ele só consegue reviver a dor de ver a sua tia sendo baleada de novo. Mais uma vez, Peter é atacado por aquelas criaturas bizarras e agora ele é atingido. Mas Peter é encontrado e salvo pelo Doutor Estranho. Stephen Strange conta que aquelas criaturas são os Transeuntes Noturnos, seres que vivem nas fronteiras do espaço e tempo, e que existem apenas para garantir que o destino não seja alterado. As criaturas não machucam a forma corpórea, mas sim a forma astral, e Peter tinha sido atingido. Então Strange precisa curá-lo rapidamente, e sem tempo de ir até o presente, ele na verdade volta um pouco mais do passado, num período em que a Guerra Civil ainda não tinha nem acontecido, para assim poder usar o Sanctum Sanctorum e a sua estrutura completa para curar Peter Parker. Inclusive nesse momento, Peter tenta alertar a si mesmo no passado sobre o que vai acontecer com a sua tia, mas ele falha. Realmente não tinha nada que ele pudesse fazer. Assim, Stephen Strange o leva de volta ao presente e ele tenta acalmar Peter Parker, dizendo que o corpo da tia May está enfraquecido, mas o seu espírito não. E agora o herói deveria estar lá, do lado dela, para se despedir e mostrar todo o seu amor por ela, antes que fosse tarde demais. Triste e sem esperança, Peter sai do Sanctum Sanctorum sem outra opção, senão aceitar. Mas de repente, um pássaro avermelhado passa por ele e isso chama a atenção de Peter. Então o Homem-Aranha corre até ele por um beco. Mas quando Peter entra ali, ele encontra uma garotinha ruiva, que diz que ele não pode mudar o que vai acontecer, mas ela pode. Preocupado com uma criança sozinha no meio de um beco, no meio da noite, o Homem-Aranha tenta descobrir quem era ela. Mas a garotinha, do nada, pergunta se ele quer salvar ou não a sua tia May. Peter não entende aquilo e questiona onde estão seus pais. Mas ela diz que estava tudo bem, os pais dela sabem que ela é bastante esperta. O problema é se ela nunca puder crescer. Porque Peter é egoísta, ele não liga pra ninguém, só pra ele mesmo. Ele só tá atrás de uma solução pra tia, pra ele não se sentir culpado. E depois de falar esse tipo de coisa, a garotinha sai correndo até outro beco. Peter tenta alcançá-la, mas ela simplesmente desaparece. E quando Peter se vira no banco de uma praça, um homem levemente acima do peso começa a conversar com ele. O homem conta sobre a sua vida, dizendo que ele é um desenvolvedor de jogos e que começou nessa profissão logo depois do ensino médio. Ele fez isso porque queria viver essas outras realidades, esses outros mundos que os jogos te permitem viver. Então ele fala sobre como a vida seria diferente se ele pudesse ter sido um herói. Pudesse salvar as pessoas e o mundo, ao invés de usar livros e jogos para se afastar da realidade. Ele teria sido a pessoa mais feliz do mundo. Nesse momento, um carro vermelho passa perto de Peter e um homem de um pouco mais de idade abaixa o vidro e fala que acha que viu a pessoa que Peter estava procurando e pede para que o herói entre no carro. O carro é luxuoso e tecnológico por dentro e Peter fica até impressionado com aquilo. O homem então fala da sua vida, como ele era um garoto inteligente no ensino médio, mas que era desprezado pelos colegas. Depois de se formar, ele criou novas tecnologias e fez muita fortuna só para provar para eles que poderia ser alguém na vida. E ele conseguiu. Peter então diz que o homem deve ser muito feliz, já que conseguiu tudo o que queria, mas ele conta que com isso, ele perdeu o grande amor da sua vida. Assim, os dois descem do carro e o homem indica para Peter o beco onde vai encontrar quem procura. E antes de se despedirem, o senhor fala sobre como ele tem tudo que sempre desejou, mas que trocaria tudo pelo seu grande amor perdido. Seguindo o caminho indicado então, Peter encontra agora a tal garotinha ruiva, mas agora ela era uma mulher adulta de vestido vermelho. E ela diz que estava esperando por Peter por toda a sua vida.
Peter acha estranho esse comentário e começa a perceber que todas as suas interações até aqui parecem ter saído de um sonho. E a misteriosa mulher então lhe revela que a vida inteira do Homem-Aranha pode ter sido um sonho. Ou talvez sonhos sejam na verdade cruzamentos de realidades alternativas. Porque foi algo assim que acabou de acontecer com Peter Parker. Aqueles dois homens com quem acabou de conversar eram versões dele, de Peter Parker, que nunca foram picados pela aranha que lhe deu os poderes. Porque uma única frase, um único momento, pode mudar o seu futuro para sempre. Cansado dessa conversa, Peter decide que precisa sair dali logo e precisa voltar para perto da tia May. Ele não tinha tempo para perder. Mas então a mulher lhe diz que pode ajudá-lo com isso. Porque não tinha nada que Peter pudesse fazer. Peter não pode mudar o que vai acontecer, mas ele pode. E assim, a mulher misteriosa revela sua verdadeira forma. Era o demônio Mephisto. Peter questiona o que Mephisto quer com isso. A sua alma em troca da vida da sua tia May? Mas Mephisto diz que não. Ele não tem interesse por almas humanas que se sacrificam para salvar um ente querido. Ele tem interesse, na verdade, no seu sofrimento. E sim, Mephisto pode ajudá-lo. Ele diz que pode fazer uma barganha porque quer o seu sofrimento, o desespero da sua alma. Mas Peter não pode tomar uma decisão dessa sozinho. Ele tem responsabilidade com outra pessoa, com a sua esposa. Então Mephisto lhe mostra que Mary Jane já está sabendo da proposta. Acontece que em troca de salvar a vida da tia May, Mephisto quer sentir o sofrimento da alma de Peter. Uma alma única, uma alma que sente muito amor, que tem a felicidade e seus sonhos ao lado da sua esposa. Por isso Mephisto quer aquilo. Ele quer, em troca dessa barganha, o casamento dos dois. O casamento seria desfeito, nunca teria acontecido, e eles não iriam se lembrar de nada, nem mesmo do acordo. Mas no fundo, a sua alma vai viver sempre em sofrimento, sabendo que perdeu alguma coisa. Então Mephisto diz que eles têm 24 horas para tomar essa decisão juntos, porque em 24 horas, ou a tia May morre, ou o casamento deles e toda a sua história juntos será apagado. Peter e Mary Jane têm até a meia-noite para decidir o que fazer. Eles só têm juntos mais um dia. Dentro do quarto que a tia May foi baleada, os dois sentem o peso de uma decisão tão importante. A vida de Peter sempre foi definida por perdas. Seus pais, o tio Ben, o Capitão Stacy, Gwen Stacy e vários outros. Mas Peter sempre teve uma pessoa que nunca saiu do seu lado. A tia May. Se a tia May morresse pela idade ou por causas naturais, tudo bem. Mas Peter diz que não vai suportar. Ele não vai conseguir lidar com a culpa de ter sido uma bala que era destinada a ele que vai matá-la. Ele daria toda a sua vida para que a tia May tivesse, nem que fosse, um dia a mais. Mary Jane quer salvar a tia do marido, mas abrir mão do casamento, de toda a vida deles juntos, é algo grandioso demais. Só que eles sabem o que decidir, mas não é fácil assim. Então quando a hora chega, Mephisto aparece e Peter quer saber todos os detalhes do contrato. O demônio explica então que o amor dos dois é puro, é incondicional. Do tipo que aparece poucas vezes, mesmo na vida de um imortal, por exemplo. Então destruir esse amor seria a maior vitória para Mephisto. O casamento nunca teria acontecido. Eles teriam tido um relacionamento, mas a vida juntos nunca se desenvolveu. Peter não quer aceitar. Ele não quer abrir mão de Mary Jane. Mas Mary Jane, vendo o sofrimento do marido, diz para que Mephisto deixe a vida de Peter exatamente como era, para que ele possa ser feliz, porque ele merece isso. Mary Jane então diz que tem uma oferta que Mephisto não pode recusar, e cochicha algo no ouvido do demônio.
Na verdade, ela só diz que precisava parecer que ela tinha concordado. Só assim Peter faria sua escolha. Então com isso, Mephisto diz que um deles já decidiu, mas era Peter quem precisava tomar a sua decisão. Mary Jane diz para o seu marido que vai ficar tudo bem. E Peter então concorda. Ele escolhe salvar a vida da mulher que foi praticamente a sua mãe a vida toda. Ele escolhe salvar May Parker. Assim, Mephisto cumpre o trato. Mas antes, ele se diz surpreso que Peter nunca perguntou quem era a garotinha que ele encontrou naquele beco. E para vê-lo sofrer mais ainda, ele conta. Aquela garotinha era a futura filha de Peter e Mary Jane. A filha que agora eles nunca terão. Sem mais o que fazer, no último momento juntos, Peter e Mary Jane falam o quanto se amam e como nenhum demônio vai fazê-los se perder desse jeito. Algum dia eles vão recuperar o tempo perdido. Assim, eles se abraçam e se beijam. E nos braços um do outro, Mary Jane repete a frase que disse quando se conheceram. Reconhece, gatão, você tirou a sorte grande. Assim, Peter acorda na sua casa no Queens, sem lembrar de nada. E a sua tia May estava ali, ótima, fazendo seu café da manhã. Mas Peter devora aquilo num segundo, porque ele estava atrasado para a festa surpresa de Harry Osborn, que na época estava morto na verdade. E esse é revelado um tempo depois que se tratava de um clone. Chegando na festa, Peter encontra o seu amigo Flash Thompson, que pergunta se ainda tá um clima estranho entre Peter e Mary Jane, porque ela também estava por ali. E antes que Peter pudesse responder, Harry chega e todos o recebem de volta da sua suposta reabilitação na Europa. E logo em seguida, se sentindo desconfortável na festa, Mary Jane vai embora e Peter olha para ela com tristeza. Mas ele não tem muito tempo para reagir, porque o seu amigo Harry Osborn estava ali, feliz, servindo champanhe para todos, brindando por tudo, brindando pela vida, brindando por segundas chances, brindando por recomeços e brindando por um novo dia. E é desse jeito que termina a história. Um Dia a Mais é uma das histórias mais polêmicas do Homem-Aranha, mas por incrível que pareça, é uma boa história. Calma, o roteiro, a narrativa e a arte do quadrinho são bons. É uma história bem escrita. A trama é pesada, tem uma carga dramática imensa. Então, olhando como um quadrinho separado, é um bom quadrinho. Agora, pensando na história como um todo, olhando tudo que causou, é realmente algo incômodo. O grande problema é que a ideia da Marvel nessa época era fazer Peter Parker deixar de ter essa vida mais de adulto, de casado e pensando em ter filhos, para fazer ele voltar a se tornar o jovem desempregado e sozinho do começo das suas histórias. E o problema é que Um Dia a Mais simplesmente apagou momentos desde a década de 70, uma enorme parte da vida do herói, simplesmente de uma hora para outra. Centenas de quadrinhos, centenas de histórias ao lado de Mary Jane apagadas. É como se aquilo não tivesse realmente acontecido daquele jeito. E ainda mais, pensar no Homem-Aranha fazendo um pacto com um demônio realmente incomoda e dá para entender por que muita gente odeia esse quadrinho. Sem falar ainda nos erros de continuidade e nos furos de roteiro que isso tudo causou. Mesmo com o próprio editor-chefe e desenhista aqui, Joe Quesada, tendo dito várias vezes que nada foi afetado e que Peter e Mary Jane tiveram sim o seu relacionamento, mas que o casamento em si, o papel assinado, nunca existiu, por um único detalhe alterado no passado por Mephisto. Um tempo depois, aconteceu de fato o feitiço lançado pelo Doutor Estranho para apagar da mente das pessoas que Peter Parker era o Homem-Aranha, fazendo o personagem ter a sua identidade secreta mais uma vez. E anos depois, foi contado melhor como realmente aconteceu esse não casamento, e como foi a percepção de tudo no quadrinho
um momento no tempo. Mas como a gente está falando de quadrinhos aqui, onde as coisas são feitas e desfeitas quase que diariamente, atualmente as coisas estão começando a mudar. Histórias bizarras como Pecados Pretéritos e Um Dia a Mais estão atualmente meio que sendo desfeitas nos quadrinhos da Marvel. Mas, como tudo isso ainda é bastante recente, esse assunto é história para outro vídeo. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.